Ouça toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, Divã do Prozame. Profissionais da área da saúde mental estarão aqui na Alternativa, contribuindo para a sua saúde mental. Divã do Prozame, toda sexta, às 10 horas da manhã. Bom dia, a alegria de estar aqui com você. Olha só, em mais uma edição do Divã do Prozame. Hoje conosco o nosso grande companheiro, amigo, Luciano Melo. Luciano, bom dia. Bom dia, Teres. Bom dia aos nossos ouvintes. Como sempre, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Opa, hoje tem um tema picante. Pois é, moço. Quero agradecer aí o apoio do Prozame em todos os níveis. O programa Divã do Prozame, ele vem ao ar todas as sextas-feiras a partir das 10 horas da manhã, onde você tem tema livre para participar. Durante a semana você manda sua mensagem de texto, o seu áudio, através das redes sociais, através dos telefones fixos e WhatsApp da rádio. E na sexta-feira, como hoje, pois é. Aí o Luciano acompanhou essas perguntas, buscou e tal, informações, e percebeu que hoje o chão vai tremer. Segura o rádio aí, porque o tema é gostoso, é bom. É verdade. Luciano, nós dividimos hoje o programa em 2 temas, não é isso? Exato. Nós vamos falar um pouquinho, de maneira mais livre a respeito do nosso tema de hoje, e depois disso nós vamos responder àquelas perguntas que foram enviadas para nós. Né? Ótimo, ótimo. E aí, Teres, ouvintes, nós escolhemos hoje como tema a questão da fidelidade. Né? Por que nós escolhemos isso? Porque esse é um dos assuntos que mais preocupam as pessoas, né? Cada um de nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de segurança, né? A gente deseja e precisa se sentir seguro no trabalho, a gente deseja se sentir seguro dentro de casa. E a gente deseja, necessita se sentir seguro também nos relacionamentos que a gente tem, né? E é justamente por essa necessidade que é natural e que é própria do ser humano de se sentir seguro, é justamente por isso que a fidelidade, ela preocupa tantas pessoas, né? E aí eu gostaria de começar, pensei aqui em a gente dividir a reflexão, Ted, de maneira assim bem didática. Vou falar um pouquinho a respeito de alguns dados que algumas pesquisas apresentam pra gente, né? Pensei em a gente falar um pouquinho sobre algumas características ou algumas ideias que estão diretamente ligadas ao tema da fidelidade, pra gente compreender um pouco mais o que é a fidelidade. Depois, no terceiro momento, vou falar um pouco a respeito de algumas causas possíveis da infidelidade. E por último, o que a gente pode fazer para que a gente consiga ter relacionamentos mais fiéis e mais saudáveis, ok? Ótimo, ótimo. Beleza. Posso passar apenas o endereço do Prozame? Vamos lá. Olha, o Prozame tem 2 endereços, em Venda Nova, na Rua Domingos Grosso, número 40, na sala 4. O telefone é o 2538-5882. Vou repetir para você, hein? É o 2538-5882. E também no centro de Belo Horizonte, na região da Hospitalar ali, olha, próximo a Santa Casa, ao São Lucas, aquela região ali perto do Extra, né? Você conhece bem o centro de Belo Horizonte? Então tá aí, olha só, na Avenida Francisco Salles, 1463, na sala 1205, tá certo? Então, 1205. O telefone lá é o 2515-1144. 2515-1144, mas para ficar mais fácil tem um WhatsApp aí, olha só, 98815-7843, 98815-7843. E hoje, mais uma vez, você que está ligando o rádio, nesse momento estamos com o psicólogo da área de psicologia cognitiva, comportamental. E ele vai estar falando pra gente hoje sobre essa riqueza de informação, fidelidade. Você que está aí com a cabeça naquela, será que eu estou sendo traído por algum motivo? Será que isso não é apenas um mundo que eu estou criando? Por que eu estou inseguro? Alguma coisa me traz insegurança? É agora, é com ele. Vamos lá, né? E aí, Teres, começando em relação, como eu tinha dito, a respeito de alguns dados estatísticos, né? Há uma pergunta que normalmente não quer calar e que as pessoas, muitas vezes, quando conversam sobre o tema fidelidade, se fazem uma à outra, né? Sim. Quem trai mais? O homem ou a mulher?
E aí essa é uma pergunta que não é tão fácil de responder, embora existam alguns dados de pesquisa que apresentem para nós uma pista para responder a essa questão, né? O que os dados mostram, Teres, é que, de fato, os homens assumem mais vezes que traíram em algum momento da sua vida, né? Então, pesquisas realizadas com um número considerável tanto de homens quanto de mulheres, é maior o número de homens que respondem que sim, que já traíram, do que o número de mulheres que respondem que sim, que já traíram. Mas por que esta pergunta não é tão fácil de se responder? Porque existe uma diferença radical entre o homem e a mulher consideram a fidelidade ou a infidelidade. É um traço natural da cultura latino-americana. O homem latino-americano, de maneira geral, ele não vê dificuldade para poder separar a relação conjugal, por exemplo, o casamento, o matrimônio, da atividade sexual. Ou seja, para o homem é perfeitamente possível eu manter o meu casamento numa boa e, ao mesmo tempo, eu ter uma relação sexual fora do casamento, porque uma coisa é fazer sexo e a outra coisa é ser casado. Por outro lado, considerando a situação da mulher, a mulher ela tem um histórico de uma forma de educação, uma forma de criação que estabeleceu para ela que ela tinha que ser uma pessoa séria, que ela tinha que ser responsável pelo cuidar do lar, por cuidar do marido, por cuidar dos filhos, e não é muito difícil a gente perceber que ao longo da história, a mulher sempre foi vista como alguém a quem definitivamente não seriam permitidos alguns comportamentos, entre eles o da traição, tá? E aí não é muito difícil de a gente perceber isso. Conversando com as pessoas no nosso dia a dia, se você conversar com alguém a respeito de um homem que traiu, um homem que tem 2, 3 mulheres, esse homem vai ser visto como garanhão, como aquele que não perdoa, como aquele que é o valentão, é o homem com H maiúsculo, porque se uma mulher piscar para ele, ele não pode deixar passar, né? Por outro lado, uma mulher que diga que ela teve uma relação extraconjugal, né? Uma mulher que diga para alguém que ela teve 2 ou 3 homens, ela vai ser tratada com termos pejorativos, inclusive, que a gente não poderia e não deveria citar aqui, né? Então, por que não é tão fácil responder aquela pergunta de, na prática, quem trai mais? Porque, por um lado, se há uma resposta que, numericamente falando, é maior por parte dos homens, mas a gente tem que se perguntar até que ponto as próprias mulheres também não têm traído tanto ou mais do que os homens, e por uma questão cultural não tenham a coragem e não se permitam assumir isso. Há, inclusive, uma pesquisa que demonstra que, em relação, essa pesquisa foi realizada no ano de 2016, ela foi divulgada por um grande veículo de comunicação de massa, uma grande revista, e essa pesquisa detectou que, comparando-se o resultado da mesma pesquisa realizada há cerca de 10 anos atrás, o número de mulheres que assumiram já ter traído aumentou em cerca de 9%. Há uma psicanalista, inclusive, extremamente respeitada, de nome Regina Navarro Lins. Ela, inclusive, tem participações em programas de TV, de rádio, é colunista de jornais e daí por diante. E ela nos afirma que a invenção da pílula anticoncepcional, que aconteceu há aproximadamente 50 e poucos anos, pode ter contribuído decisivamente para que a mulher também se permitisse trair mais, né? Ou seja, um dos motivos pelos quais, durante muito tempo, muitas mulheres não tiveram a coragem de trair era o receio de uma gravidez indesejada, tá? Um homem que trai e acaba engravidando uma mulher, ele tem perfeitas condições de tentar manter isso em sigilo. Agora, como é que uma mulher aparece dentro de casa para o próprio marido grávida? Então, na verdade, essa é uma reflexão importante que a Regina Navarro apresenta. E aí há uma pesquisa também bastante curiosa em relação à questão da traição por parte das mulheres. Essa pesquisa quis levantar quais as razões que as mulheres poderiam apresentar para traírem os seus maridos, né? Ou os seus namorados, o seu cônjuge, o seu parceiro, enfim. Em primeiro lugar, veja que dado curioso, aparece a vingança.
cerca de 35% das mulheres apresentaram como principal motivo para elas traírem o seu parceiro o fato de elas já terem sido traídas e elas quererem se vingar e como é que fala? Gerar um ciúme, tá? Criar um ciúme no parceiro, tá? O segundo motivo foi carência afetiva, com 26%. O terceiro motivo, uma insatisfação sexual, 14%, e aparecem outras causas que seriam o casamento por obrigação, portanto um casamento forçado, o fato de elas terem sido violentadas pelo próprio marido ou pelo parceiro, e um dado extremamente importante que nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho, o que a gente poderia chamar de ausência de vida sexual, tá? Então, uma grande questão que a gente precisa se colocar nesse momento é justamente a possibilidade de que, à medida em que a mulher ela consegue avançar em termos de igualdade de condições em relação ao homem, é possível que a gente perceba, se nós realizarmos uma pesquisa, um aumento do número de mulheres que assumam realmente que, por algum motivo, traíram o seu parceiro, né? Isso são os dados estatísticos, né? E aí vamos partir para o segundo momento da nossa reflexão, que tem como objetivo para a gente apresentar algumas ideias que nos ajudam a entender o que seria a questão da fidelidade, né? Em primeiro lugar, o que é ser fiel? Ser fiel é a pessoa ser capaz de assumir, né, ou de efetivar, de realizar um compromisso que ela havia assumido, né? É muito comum, Teres e ouvintes, a gente falar em traição ou a gente falar em infidelidade se referindo sempre a uma relação amorosa, né? Seja entre pessoas do mesmo sexo ou seja entre pessoas de sexo diferente. Mas a gente não pode se esquecer de que é importante a gente pensar sobre o quanto a gente é fiel também em relação a outros tipos de relacionamento que não necessariamente o amoroso, né? Entre amigos é importante a fidelidade. Numa relação profissional é importante também a fidelidade, não importa em que instância seja, né? E muitas vezes, em outros relacionamentos que não relacionamento amoroso, a infidelidade acaba trazendo um estrago muito grande para as pessoas, né? Outra ideia que é muito importante é a gente pensar que uma relação de fidelidade, ela não nasce pronta, ela não é definida de um dia para o outro. Ou seja, é muito importante a gente pensar que quando a gente estabelece um determinado compromisso com alguém, é importante que a gente invista na construção dessa fidelidade, né? Muitas pessoas se perguntam por que um relacionamento, por exemplo, de 15, 20, 10 ou não sei quantos anos chega ao final por uma questão de infidelidade. Justamente porque por uma série de motivos, essa relação, ela não foi devidamente cuidada com o passar do tempo, né? Então é o que a gente chama de uma fidelidade criativa, né? Ou seja, as pessoas mudam com o passar do tempo. É praticamente impossível uma pessoa que tenha se casado, por exemplo, no dia de ontem, daqui a 10 anos ou talvez um pouco menos, daqui a 20 anos, seja lá quanto tempo for, ela esperar que a pessoa com quem ela casou seja exatamente da mesma forma, com que ela haja exatamente da mesma maneira. Cada um de nós tem as suas características, cada um de nós tem a sua bagagem familiar e isso precisa ser considerado, né? Um outro ponto que é muito importante a gente pensar a respeito da fidelidade é justamente o fato de que a fidelidade também exige de todos nós uma certa dose de paciência, não é? Por quê? Porque ninguém é perfeito. E aí, quando se trata de uma situação de infidelidade, é muito importante a gente parar para poder pensar em que ponto e em que nível eu me senti de alguma forma traído ou eu traí uma outra pessoa, né? E nesse ponto há pessoas que são extremamente radicais e há outras pessoas que são um pouco mais flexíveis, né? Aquelas pessoas que são radicais, por exemplo, que definitivamente não aceitam dialogar a respeito de algumas coisas, elas tendem a ter muito mais dificuldade para poder manter os seus relacionamentos, né? E eu estou dizendo isso para poder deixar claro que quando
quando a gente fala em infidelidade, a gente não está se referindo a pura e simplesmente a uma questão de uma traição amorosa, né? Você é casado com uma pessoa e você acaba se relacionando com outra ao mesmo tempo. Há pequenas situações no dia a dia que podem afetar o relacionamento também entre as pessoas, né? E que nem por isso, nem pelo fato de serem pequenas, a gente poderia dizer que não seriam situações de infidelidade. Uma questão que é muito importante quando a gente pensa em fidelidade. Algumas pessoas pensam assim e perguntam: Luciano, ser infiel é uma questão de falta de caráter? Na verdade, de certa forma, a gente pode dizer que sim. Em que sentido? Quando a gente fala em caráter, a gente está se referindo àquele conjunto de características que definem uma pessoa, né? E o nosso caráter, a nossa maneira de agir, os valores que nós defendemos, eles com toda certeza são modelados, né? A gente, de um determinado momento em diante, a gente parte do princípio de que a gente tem a capacidade de definir quais são os valores que vão basear a nossa vida, né? Só que muitos desses valores precisam vir desde cedo. Uma criança, por exemplo, que cresce num ambiente de mentira, que cresce num ambiente de falsidade, uma criança que cresce num ambiente familiar em que os pais prometem coisas para ela e não cumprem aquilo que prometeram, uma criança que cresce num ambiente em que o pai trai a mãe e vice-versa, com toda certeza ela vai ter muito mais dificuldade para poder assumir os seus compromissos e ser fiel quando adulta, principalmente porque ela não teve isso valorizado enquanto ela era criança, né? Então, ser fiel ou não é uma questão que a gente precisa preparar as pessoas para isso. Há uma questão também que é muito importante quando a gente pensa a questão da fidelidade, que é a seguinte: uma questão de estilo de vida. Algumas pessoas, Teres, se separam, se casam e se separam 3, 4, 5, 6 vezes, sabe-se lá quantas, né? Ou muitas vezes as pessoas, elas saem, por exemplo, de um determinado namoro 4, 5 vezes, enfim. E muitas vezes as pessoas ficam com aquela impressão e com aquela ideia de que ainda não encontraram a pessoa perfeita ou a pessoa adequada. Perfeita eu não vou encontrar nunca, né? Mas eu não encontrei ainda aquela pessoa que poderia ser definida como a minha cara metade. E aí, o que as pessoas precisam entender? Nem todas as pessoas nasceram, entre aspas, para serem casadas, né? Há algumas pessoas que definitivamente não se veem realizadas como sendo casadas. E por isso é tão importante a gente se conhecer e a gente se perguntar qual é o estilo de vida que a gente quer. Porque se eu tenho a impressão e a convicção, a consciência de que eu definitivamente não vou dar conta de cumprir determinado compromisso assumido, é melhor eu não assumir, né? Ou seja, uma postura que é altamente questionável atualmente não é o fato de um homem ou de uma mulher namorar ou estar com pessoas diferentes. O problema é que tipo de relação você deixa claro que você está estabelecendo com o outro, tá? Ou seja, se eu estabelecer com você uma definição de que eu e determinada pessoa, determinada moça, determinada mulher, que nós vamos nos encontrar quando der esporadicamente, é questão de ela perceber se isto a satisfaz e a mesma coisa eu também. Então, o que indigna as pessoas, o que fere as pessoas é justamente o outro assumir um determinado compromisso e não cumprir esse compromisso, não é? Há muitas pessoas que dizem, que afirmam que querem ficar solteiras para o resto da vida, né? Há pessoas, por exemplo, que definem que querem sim ter um relacionamento sério com uma pessoa, mas que não querem se casar. Há algumas pessoas que querem, não, eu quero morar sozinho definitivamente, eu não quero ninguém dentro da minha casa. O que não quer dizer que eu não possa ter um relacionamento sério, um compromisso com o outro. Então, muitas vezes, a infidelidade acontece também pelo fato de que as pessoas assumem um compromisso que elas mesmas não estão prontas ou não querem ou não desejam assumir, né? Mas eu acabo assumindo porque eu tenho que dar uma satisfação para a sociedade.
Um dado que também é muito importante quando a gente pensa fidelidade é que a gente precisa entender que quando a gente assume um compromisso com uma pessoa, indiretamente, né, tá subjacente aí a esse compromisso a ideia de que eu estou me dispondo a construir uma história com aquela pessoa, né? Então, ser fiel ou não ser fiel vai muito além do fato de você ficar com uma outra pessoa ou não. A fidelidade, ela não se restringe a uma relação sexual fora do casamento ou fora do namoro, não é? Então, a fidelidade, ela supõe, olha, eu quero assumir um compromisso com você e com base nesse compromisso, você é uma pessoa com quem eu me realizo, você é uma pessoa que me faz mais feliz e eu quero construir uma história junto com você, né? É importante a gente se lembrar também de que a fidelidade, ela é dinâmica, justamente pelo fato de as pessoas serem imutáveis. Então, é muito possível que depois de um tempo de convivência, eu não perceba mais em você uma determinada característica que algum tempo atrás era fundamental. Mas quando eu assumi o compromisso, eu não assumi o compromisso com aquela única característica que você tinha. Eu assumi o compromisso de construir uma história com você como pessoa, uma pessoa integral, como um todo. Então é muito importante a gente se lembrar e atentar para o fato de que uma relação fiel, ela precisa ser cuidada o tempo todo, ela precisa ser renovada, né? E uma coisa que também é muito importante, a fidelidade, ela necessariamente não tem que ser eterna, né? Ou seja, se ser fiel é cumprir um determinado compromisso, nada impede que depois de algum tempo de convivência, eu procure essa pessoa para dizer para ela que daquele momento em diante, para mim, não dá mais, né? E uma questão que muitas pessoas que são traídas, elas se colocam, e nisso é importante a gente observar que elas estão cobertas de razão, é justamente elas dizerem o seguinte: olha, se você não queria mais nada comigo, bastava você me dizer, né? Ou seja, não havia necessidade, você não tinha necessidade de me trair para poder colocar fim no nosso relacionamento, né? E aí, dito isso, Teres, vamos pensar um pouquinho o que a gente poderia apontar como causas da infidelidade ou causas do fim ou da instabilidade de um relacionamento. São várias, mas eu listei aqui aquelas que eu considero que são algumas das mais importantes. Em primeiro lugar, incapacidade para poder enfrentar os problemas, tá? Surge uma dificuldade hoje, surge outra dificuldade amanhã, a gente não conversa a respeito daquilo, não se senta para conversar adequadamente e resolver, o copo d'água vai enchendo e quer saber? Olha, perdi a paciência. Tá? Então não quero saber mais, mas como também eu não dou conta de separar para não criar problema, eu vou começar a me ajeitar fora do casamento e aí eu fico com uma aqui ou com outra ali e a gente vai levando da maneira como dá, né? Então o fato de o casal enfrentar problemas e não solucionar esses problemas é uma das causas de infidelidade. Outra questão, outra causa muito relevante é o que a gente poderia chamar de falta de intimidade entre os casais, né? E isso pode parecer meio estranho, mas como assim a gente falar de falta de intimidade? Intimidade vai muito além de um mero contato físico, né? Intimidade vai além do que a gente poderia chamar de um contato genital. Intimidade vai muito além de uma relação sexual. Quando a gente diz de falta de intimidade, a gente está se referindo a uma proximidade, a um contato, a um conhecimento mútuo profundo que permite não só com que eu renove aquele laço de compromisso que eu tenho a cada dia, mas que permita também construir e conhecer mais o outro, investir nessa relação, né? Um ponto que pega para muitos casais é justamente o fato de que à medida em que o tempo passa, a mesmice vai destruindo o encantamento e gerando um distanciamento, né? E aí só lembrando que a gente não pode confundir mesmice com rotina, né? Rotina todos nós temos. A gente normalmente tem a mesma hora de se levantar, a mesma hora de chegar, de almoçar, de sair para trabalhar, enfim. Mas o fato de nós termos uma rotina não quer dizer que o casal vá se permitir cair na mesmice, né? Então a mesmice é também uma das causas da infidelidade ou de dificuldade em um relacionamento.
Outra causa extremamente importante e que diz respeito principalmente à questão das relações sexuais é justamente o fato de que muitos casais não se permitem conversar a respeito dos seus desejos sexuais, das suas fantasias sexuais, e isso é algo extremamente importante. E aí, quando um casal ele passa a não se relacionar, ou melhor, a não conversar a respeito das suas próprias relações sexuais, a gente tem uma tendência ao sexo se tornar algo cada vez mais raro, cada vez com uma frequência menor, e isso causa também uma frieza no relacionamento, o que pode fazer com que um dos dois caia na infidelidade. E aí um dado muito importante e estatístico também é o dado de que cerca de 60% dos casais entrevistados em uma pesquisa afirmaram que eles não conversam a respeito das suas preferências sexuais. Ou seja, para muitos deles é muito tabu, né? Um dado extremamente importante, eu não tenho aqui literalmente esse dado matemático, mas a gente sabe que há um número considerável de mulheres que raramente chegam ao orgasmo. Não é? Ou seja, a gente tem um número muito grande de homens que vão para uma determinada relação sexual e se preocupam pura e simplesmente em eles mesmos atingirem o orgasmo. E essa insatisfação feminina é também uma das causas. Tá? Um outro dado extremamente importante, também numa pesquisa realizada, 53,1% dos homens entrevistados afirmaram ter tido uma experiência sexual pela internet. Né? Esse é um dado extremamente importante e vale a pena a gente destacar que nem toda atitude em si, propriamente falando, tem que ser algo preocupante. Mas a gente não pode se esquecer de que muitas vezes a falta e o excesso são sim preocupantes. Então, um homem ou mesmo uma mulher que estejam se dedicando ao sexo virtual, ao contato com a pornografia com uma frequência gigantesca, isso pode ter como uma das causas uma insatisfação com o parceiro na cama. Então, como eu não me realizo com a minha parceira ou com o meu parceiro sexualmente falando, eu busco a minha satisfação de outras formas, né? Uma outra causa da infidelidade. Muitas vezes, um número grande de pessoas assume o compromisso com a outra pessoa antes da hora e sem a conhecerem profundamente, né? Há pessoas que namoram durante, por exemplo, 6 meses, 1 ano e estão colocando aliança no dedo, né? Isso é proibido? Óbvio que não, né? Mas a pergunta que precisa ser feita é: será que eu já conheço você o suficiente para poder querer assumir com você e querer que você assuma comigo um determinado relacionamento, né? Não é muito raro a gente ver pessoas, por exemplo, com 20, 22 anos de idade que estão indo para a igreja se casar. Absolutamente nada contra. Mas é importante que se pergunte: será que eu estou maduro o suficientemente para poder colocar em prática, para vivenciar aquele compromisso que eu estou assumindo, né? Uma outra causa que também é muito importante: muitas vezes há uma falta de sintonia entre aquilo que a gente poderia considerar de história de vida das pessoas, né? E por que a nossa história de vida é tão importante? Porque cada um de nós teve um berço diferente, cada um de nós foi criado de uma forma diferente, cada um de nós vem de uma família com uma estrutura diferente, cada um de nós tem valores possivelmente diferentes. Então é óbvio que a gente não tem que ficar esperando a gente encontrar uma pessoa que vá ser, como popularmente se diz, a nossa cara metade, né? Isso é altamente discutível, nós não vamos entrar nisso aqui agora por uma questão de tempo, né? Mas vale a pena num outro momento a gente refletir a respeito disso. Mas enfim, a gente não tem que procurar a nossa cara metade, cada um de nós é um inteiro, nós não somos metade de absolutamente nada, né? Mas de qualquer forma, é muito importante que eu espere que uma pessoa
de certa forma, parecida comigo em relação aos meus valores, em relação às minhas crenças, que essa pessoa sim seja capaz de assumir um compromisso comigo, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que são completamente antagônicas em relação à sua maneira de pensar, de ser, em relação às suas crenças, e isso pode sim dificultar a fidelidade, né? Uma outra causa importante é o que nós poderíamos chamar de incapacidade de fazer reavaliações da caminhada, né? Fulano, tô achando que a gente tá precisando sentar para conversar, né? Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Esse negócio de bater uma DR, de discutir a relação, tá por fora, né? Você tá preocupada demais, mas lá vem você com picuinha, né? Então é importante sim que a gente tenha a capacidade de se sentar para poder pensar a respeito do relacionamento, né? Outra causa muito importante, de certa maneira, a gente vive em tempos que a gente poderia chamar de predomínio de uma cultura do individualismo, né? E todas as vezes em que a pessoa ela se coloca excessivamente em primeiro lugar, passa a existir uma tendência a fidelidade se tornar mais difícil, né? Ou seja, é impossível ser fiel sem estar disposto a algum tipo de renúncia, né? Ou seja, todas as vezes em que dentro de uma relação uma das pessoas se fecha completamente em si mesmo, primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu e depois mais eu, é praticamente impossível esperar fidelidade num relacionamento como esse, né? Dificulta também quando as pessoas só pensam a curto prazo. Algumas pessoas são muito imediatistas, né? Se não for para agora, se não for para daqui a um mês, eu não quero mais. E é muito importante a gente imaginar que o que a gente chama de fidelidade depende justamente de uma história, né? Isso é uma construção. Desentendimentos não resolvidos, isso é algo que é uma causa acentuada de infidelidade. E por fim, as duas últimas causas que eu gostaria de colocar, uma delas é o fato de a gente viver numa sociedade que é essencialmente hedonista. O termo hedonismo significa ou se refere a prazer. O tempo inteiro nós somos levados a pensar que nós temos que ter prazer o tempo inteiro, né? Todas as experiências têm que nos permitir um prazer, o gozo propriamente falando, né? Para usar um termo assim bem de psicologia, inclusive. Então o fato de o ser humano ele ser cada vez mais imediatista e preocupado com esse desejo que tem que ter prazer em tudo, né? E a dificuldade de lidar com a frustração, a minha vontade tem que sempre estar satisfeita, automaticamente torna, inclusive, a relação de fidelidade muito mais difícil, né? E por que é importante a gente pensar essa questão do prazer a todo custo? Porque é impossível um indivíduo ou uma mulher jamais se sentir a atenção atraída por uma determinada pessoa que ela viu passar na rua, né? Ou seja, uma pessoa pode ser casada há 50 anos, por exemplo, e ela entrar no ônibus ou tá atravessando a rua e ela bate o olho numa outra pessoa, nossa, mas que pessoa bonita, enfim, daí por diante. Então, o instinto dela pode ter uma pulsão ou uma impulsividade, o prestar a atenção numa outra pessoa. Mas para isso nós temos a vontade, que é a aplicação da nossa razão em relação ao nosso instinto, não é? Ou seja, nós não temos que nos entregar a todo tempo e de qualquer forma aos nossos instintos, aos nossos desejos, não é? A vontade se diferencia do desejo justamente em função disso, tá? Tô passando em frente à padaria e eu tô vendo um brigadeiro que foi feito para mim, parece, né? Extremamente convidativo. A minha boca chegou a salivar. Esse é o meu desejo. Cabe a mim lembrar que eu estou fazendo uma dieta porque eu quero perder 20, 25 quilos ou não sei quantos quilos, e eu vou definir pela minha razão se eu vou comer aquele brigadeiro ou não, tá? E aí a última casa. Muitas relações conjugais, principalmente, acabam estremecidas porque quando os filhos nascem, o casal se volta completamente para os filhos e se esquece de si mesmo.
né? Ou seja, a gente quando tá solteiro, a gente pensa na gente. A gente quando passa a ter um namoro, um noivado ou um casamento, a gente passa a pensar no outro. E quando a gente tem os filhos, são os dois pensando numa terceira pessoa, né? Só que a gente não pode se esquecer de que no namoro eu tenho que pensar nela, mas tenho que pensar em mim também. E quando eu sou pai, eu tenho que pensar no meu filho, mas eu tenho que pensar também na minha esposa, né? Então, não é raro, aliás, é bastante comum a gente se deparar com situações em que acontece justamente isso, né? Ou seja, o casal se volta exclusivamente para o filho ou para os filhos e esquece de cultivar a sua própria relação. O que a gente pode fazer, Teres e ouvintes, para que a gente favoreça a construção de uma relação de fidelidade? Em primeiro lugar, vamos pensar numa questão do casamento propriamente falando. O namoro é uma preparação para o casamento, não é? Ou seja, o namoro é o alicerce da casa, né? É a base da casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa fincando o famoso tubulão, não é isso? Então, quer dizer, no namoro, a gente está cuidando das pilastras da nossa casa, da nossa relação. Então, é muito importante a gente não se esquecer de que o namoro é um período de autoconhecimento, de mútuo conhecimento, é um período de eu aprofundar o máximo possível o conhecimento a respeito daquela pessoa, pensar com muita profundidade e muita seriedade se é com ela que eu quero assumir um compromisso, né? Então, o namoro precisa ser muito bem aproveitado nesse sentido, né? Há muitos casais que se perdem numa paixão louca, né? Você é tudo pra mim, eu não vivo sem você e a gente tem que casar porque a gente tem 6 meses de namoro e eu nunca vou encontrar uma pessoa igual a você. Não conhece a pessoa de direito e quando passa a conviver mais de perto com ela, percebe que não era o ideal. É preciso se esforçar, sim. É preciso, em alguns momentos, se sacrificar no sentido de abrir mão de alguns desejos que você tem ou mesmo de algumas preferências. É muito importante a comunicação, né? Existe um ditado popular, aliás, acho que era a fala do Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, não é? Então, quer dizer, quantos e quantos relacionamentos não vão por água abaixo porque faltou capacidade de diálogo, né? Faltou a capacidade de escuta, faltou respeito em relação ao outro, né? Quantas e quantas pessoas muitas vezes não acabam fazendo piadinha a respeito do seu parceiro ou da sua parceira com os amigos, né? Às vezes determinadas coisas que acontecem dentro de casa e sem querer a pessoa vai lá e conta para um determinado amigo e aí as duas pessoas rolam de dar risada em relação àquilo que aconteceu. Então, quando eu tenho um relacionamento amoroso, principalmente com uma pessoa, eu tenho que zelar por ela, né? E aí uma pergunta que serve para sempre nortear a reflexão das pessoas: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Se você não gostaria de se sentir exposto, não exponha as outras pessoas, principalmente o seu parceiro, o seu cônjuge, não é? O que você tiver que resolver com ela, conversar com ela, é com ela que você precisa resolver, é com ela que você precisa tratar, né? Então é preciso cuidar, é preciso defender, é preciso ter uma relação de proximidade, você precisa fazer uma opção por aquela pessoa, né? Então isso contribui muito. As decisões precisam ser tomadas conjuntamente, né? Então, um casal em que só um decide aquilo que vai ser resolvido, caminha com toda certeza e muito provavelmente para um desfecho não muito legal. É necessário também que um seja extremamente transparente em relação ao outro, né? É óbvio que cada um de nós tem lá o seu cantinho, que é o seu espaço da intimidade, que a gente muitas vezes não abre para absolutamente ninguém, não é? Mas um casal que começa a ficar cheio de segredos um com o outro e daí por diante, isso vai minando a relação e vai criando também uma questão de desconfiança, né? E acima de tudo é muito importante que haja um desejo pela continuidade do relacionamento, né? É isso que faz com que a gente cuide do outro e cuide da relação que a gente tem com as pessoas. Ótimo, olha só. Vocês viram, cara, que eu fiquei de coadjuvante aqui o tempo todo só de espectador. E por quê? É uma fonte inesgotável de conhecimento.
de preparo de vida. Eu fiquei refletindo comigo mesmo. Isso pode aplicar. Onde na minha etapa da vida eu não tenho aplicado essas atitudes? Às vezes a gente julga como banal, não é isso? Estamos aqui nos estúdios da Alternativa com o nosso companheiro, psicólogo. Ele é da psicologia cognitiva comportamental, na psicanálise, na psiquiatria e na psicologia. Tudo isso do Prozame atua. O Prozame é uma clínica voltada para a saúde mental. E ela tem 2 endereços, hein? Em Venda Nova, na Rua Domingos Grosso, número 40, sala 4. O telefone é o 2538-5882. 2538-5882. E lá no centro de Belo Horizonte, na região da área hospitalar. Você que não é de Minas Gerais, você que não é de Belo Horizonte tem um trecho da cidade que hoje estão instituídos os maiores hospitais, os maiores centros de saúde. E o Prozame está ali, na Avenida Francisco Sales, 1463, na sala 1205. O telefone lá é o 2515-1144. E eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção aqui dos nossos companheiros das redes sociais. Quero citar o nome de alguns aqui, por exemplo, a Jadilma, lá de Natal. Bacana demais, hein? A moça mora no litoral, meu filho. Bacana, Jadilma. Bom que você esteja aí com a gente. Jadilma, ela deixou várias mensagens aqui, o Luciano. Depois, eu gostaria de convidar você que leia. Inclusive, eu quero também passar para Jadilma. Jadilma está com algumas dúvidas. Sim. E eu estou sentindo que o tempo hoje está bem resumido. Temos as perguntas para entrar em uma delas. Vamos tentar ajudá-la em alguma dessas respostas. Mas também, Jadilma, olha, o WhatsApp, ela deixou o WhatsApp dela aqui depois. Perfeito. Luciano, eu gostaria que você fizesse contato com ela. Com certeza. Mas, Jadilma, eu gostaria também que você me ajudasse. Olha, o Prozame tem também uma linha de WhatsApp, né? O DDD de Belo Horizonte é 31, então é 031. Da mesma forma que lá no norte lá é o 084, aqui é o 031, tá certo? Então você coloca 031 98815 7843. Vou repetir, 031 DDD 98815 7843. Jadilma, deixa uma mensagenzinha lá para o Luciano aqui. Eu tenho certeza que ele vai ter um carinho especial em estar vendo a tua mensagem. Já tem várias dúvidas, a gente pode estar falando. Algumas coisas aí que te respondam algumas das suas dúvidas. Caso contrário, daqui a pouquinho tem mais resposta para o pessoal. Quero também registrar a presença também do Valdemir Santos, estudante de Direito, pastor. Bacana. Tá, uma pessoa empresário na região. Pessoa fantástica também. Obrigado pela companhia, Valdemir. E vamos lá, a Sônia Fabrício, ela também diz bom dia, um abraço a todos, tá, muito obrigado pelo seu carinho, tá certo? Olha, tem mais gente participando com a gente aqui também. Olha só, o Ramon também, Ramon é o seu parceiro de programa, né? Opa, hoje... Ramon, meu locutor. eu que entrei de través aqui, hein? A Maria, a Delmilda Ferreira Martim, Marinha, isso mesmo, um abração pra você, menina, olha só, ligada com a gente. O Francisco Dutra ligado com a gente, Manuel Soares, e ele diz verdade, concordando com suas palavras. Bacana. Tá, o Jorge Rafari, o Jorge é uma pessoa fantástica. É mesmo? Companheiro de trabalho durante vários anos. Um abraço, Jorge. Jorge é uma pessoa que tem um carinho muito especial. Legal. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Jorge? Jorge Rafari, o Jorjão, tá aí então. Ele tá em Angola, em África. Que bacana. Pessoa fantástica, muito obrigado. Estamos chegando longe, né, tá, Teres? Então eu gostaria, inclusive, de enfatizar isso aí, através do www.alternativavn.com.br. Então, alternativavn.com.br, você ouve a Rádio Alternativa. Através dos aplicativos, tanto do Android como do iOS, você baixa lá, Rádio Alternativa Venda Nova, e leva a alternativa com você para onde você queira. Em Venda Nova 87.9 é a nossa emissora comunitária. Quem sabe, Deus, né? A gente tem um canal com mais potência para falar um pouco mais aberto aqui para as pessoas que estão através do seu receptor aí ouvindo a gente. Fantástico. É isso? Vamos para os nossos colaboradores, voltamos daqui a pouquinho? Vamos lá, tomar uma aguinha? Pode ser? Com certeza. Ótimo, então. Alternativa, aqui estão seus amigos. Mais do que uma emissora de rádio, um projeto social de comunicação, onde você e a vida está sempre juntinho da gente aqui na Alternativa. Alternativa FM 87.9. Ouça toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, Divã do Prozame. Profissionais da área da saúde mental estarão aqui na Alternativa, contribuindo para a sua saúde mental. Divã do Prozame, toda sexta, às 10 horas da manhã.
Alternativa, aqui estão seus amigos, hoje com o programa Prozame, olha só, o Divã do Prozame, toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã, e o tema hoje, fantástico, eu tenho admiração incrível pelo grande profissional Luciano Mello e por toda a equipe. Luciano, que a gente bate mais papo e tal, às vezes fora do ar, troca informações, e isso aí nos aproxima cada vez mais, mas todos os profissionais da saúde mental que vêm aqui toda sexta-feira são incríveis, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. Moço, você que está nos ouvindo, preste atenção. Esse moço aí acho que é do norte de Minas, deve ser. Moço. É bem-vindo. Preste atenção, viu? É o seguinte, é uma grande oportunidade para você que não teve uma experiência ainda de ir ao consultório, ao divã de um psicólogo. O divã está dentro do seu rádio, do seu receptor, do seu smartphone ou aí do seu lado. Esta é a oportunidade em que você pode perceber e quebrar aquele paradigma. O psicólogo é o cara do doido, o psiquiatra é o cara do... Não, muito pelo contrário. O psicólogo, o psiquiatra é aquele cara que me facilita a entender o que eu sou de verdade e onde eu posso mudar para melhor. É por aí. Isso aí, perfeito. Bom, o Prozame está em 2 endereços em Belo Horizonte. Você que está aí no centro da cidade, na Avenida Francisco Salles, 1463, na sala 1205, bem na área hospitalar, tá certo? O telefone lá é o 2515-1144 e o WhatsApp é o 98815-7843. Vou repetir para você, o DDD de Belo Horizonte 31, então 031, parêntesezinho, né? 8815, ou melhor, 98815-7843, 98815-7843, tá certo? Então tá aí, olha só, estamos hoje com a presença do grande profissional, o psicólogo que atua na área de psicologia cognitiva, comportamental, tá certo? E é uma pessoa que tem uma experiência, uma bagagem cultural fantástica, um excelente profissional. E sem contar também com essa sensação, esse prazer gostoso de estar junto com ele aqui toda sexta-feira. É uma pessoa que brilha, né? Brilha, tá? A gente aproximou, ele tem uma presença de espírito muito grande. Eu falo isso de público. Bacana, obrigado, viu, Teres, pelo carinho, e a recíproca é verdadeira, não tem a menor dúvida. Obrigado. Tá liberado também o WhatsApp da rádio, hein? Aquele da musiquinha, 9992-9986, DDD é 31. Você pode mandar também seu WhatsApp aqui pra Rádio Alternativa ou deixar as suas perguntas através do recadinhos do site, ou através do WhatsApp, ou pelo telefone fixo, o telefone azul, 34586283. Bom, e as perguntas? Vamos lá, né? Caminhando aí de olho no nosso relógio, mas vamos tentar dar pelo menos uma pincelada nas perguntas que chegaram. Fique à vontade, tanto ele quanto eu tô com as perguntas na mão, porque a produção vai e prepara tudo antes, assim, olha, a letrinha até pequenininha, né? Até segue enxerga. Mas é importante, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá, vamos começar aqui respondendo a pergunta que nos chegou justamente pela, não sei se a gente pode identificar, a princípio eu não vou identificar, porque a gente não sabe se está autorizado nesse sentido, mas uma pergunta que nos chegou de uma ouvinte via rede social, né? E aí ela diz que ela tem 22 anos, tem 22 anos de casada, ela casou com 14 anos. Ah, casou com 14, isso. Ah, entendi, perfeito. E aí ela diz o seguinte, o parceiro se casou novamente, mas ela, devido ao medo, não se casou novamente, né? E eu fiz questão de responder a essa pergunta porque ela é extremamente importante para todas as pessoas. Todos nós, seres humanos, temos o direito de nos permitir uma segunda chance, não é? Ou seja, uma das consequências talvez mais maléficas, para as pessoas quando elas têm uma experiência mal sucedida é o que a gente chama de possibilidade de generalização. Se a fulana me traiu, todas as mulheres vão poder trair, Se o fulano me traiu ou se o meu casamento com Beltrano não deu certo, dificilmente vai dar certo com outra pessoa. Quem nunca passou por nunca ouviu aquela fala de que homem é tudo igual? Não é? E na verdade os homens não são todos iguais, as mulheres não são todas iguais. Há sim determinadas atitudes que são realizadas por um número maior de pessoas, o que não quer dizer que todas as pessoas tenham que cometer o mesmo erro, Agora, o que é fundamental para que a gente se permita começar novamente? É justamente a gente fazer uma análise exatamente daquilo que aconteceu. Ou seja, se eu sair de uma relação e entrar em outra sem analisar a anterior, a possibilidade de eu me dar mal de novo é muito maior do que se eu tiver uma ajuda, e aí o psicólogo pode ajudar muito para entender aquilo exatamente que aconteceu e inclusive pensar um pouquinho se será que a pessoa não contribuiu de alguma forma para que o relacionamento não desse certo,
né? E aí quero deixar claro que quando eu falo da possibilidade de uma pessoa ter contribuído para o fim da relação, eu não estou querendo dizer que a outra tinha motivo de trair, né? Mas muitas vezes uma traição acaba sendo só a gota d'água que faz com que a relação chegue ao final, né? Muitas vezes o término de uma relação não é necessário, aliás, a traição não é necessariamente o motivo principal. Muitas vezes o relacionamento já vem definhando, as pessoas não percebem e fica-se com a impressão de que o motivo principal foi a traição, né? Tem uma outra pergunta aqui, Teres, que eu não gostaria de deixar de abordar, que diz respeito à questão do perdão, né? Por que perdoar uma traição é tão difícil? Como saber se vale a pena perdoar? E aí tem uma ideia que é fundamental, que eu não posso de deixar passar para os nossos ouvintes, Teres, que é o seguinte: do ponto de vista religioso, todo perdão supõe reconciliação. Ou seja, eu só posso dizer que eu perdoei uma pessoa do ponto de vista religioso se eu voltar a ter um relacionamento com ela. Do ponto de vista psicológico, necessariamente não é assim, né? Por quê? Porque perdoar alguém, psicologicamente falando, não é algo que você dá para o outro, é algo que você dá para você mesmo, e eu vou explicar o porquê. Todas as vezes em que a gente come, a gente ingere um determinado alimento que está fora da validade, um alimento que já estava começando a estragar, aquele alimento vai para dentro do seu organismo e ele vai ficar remoendo. Enquanto você não expele, não coloca para fora aquele alimento estragado, o seu organismo não volta a se sentir bem. Portanto, a gente guardar mágoa, guardar rancor de alguém, é como se você segurasse um pedaço de brasa quente na sua mão e torcesse para que o outro se queimasse, tá? Ou seja, guardar mágoa, guardar rancor é algo que só faz mal para a própria pessoa que está com aquele sentimento dentro de si, tá? Então, o que é perdoar? Perdoar é você não se sentir mal, você não sofrer quando por acaso você se lembrar daquilo que foi a causa da mágoa. Perdoar não depende de amnésia, né? A gente passa por algumas coisas na vida da gente que, se a gente fosse esperar e esquecer aquilo para que a gente dissesse que a gente perdoou, a gente não perdoaria nunca. Porque algumas marcas que a gente recebe na vida da gente, elas são muito fortes, né? São literalmente muito marcantes e muitas vezes negativamente marcantes. E aí, o que vai ser fundamental para que a pessoa consiga perdoar? Lembrando aqui um dos princípios básicos da psicoterapia cognitivo-comportamental. Pensamento gera emoção e sentimento e comportamento. Então, a maneira como eu penso, como eu encaro, como eu interpreto aquilo que aconteceu, vai ser fundamental para que eu consiga perdoar ou não, né? Então, eu posso ficar pensando para o resto da minha vida: ordinário, ordinária, cafajeste, safado, safada, não podia ter feito aquilo comigo, parará. Ou eu posso virar para mim mesmo e pensar o seguinte: quer saber? Para mim, pouco importa o que fulano ou fulana fez em relação a mim. O que importa é que eu tenho um compromisso com a minha felicidade, eu tenho o direito de seguir a minha vida adiante, eu quero sim encontrar uma outra pessoa que possa me fazer feliz, e eu estou decidindo que a partir desse momento eu não vou ficar pensando naquilo que aconteceu, né? Jean-Paul Sartre, que é considerado o pai do existencialismo, ele tem um pensamento que eu penso que pode ajudar tremendamente as pessoas a pensarem a respeito dessa questão. O pensamento diz o seguinte, abre aspas: não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que fizeram de mim. Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que fizeram de mim, né? Então, essa é uma máxima que eu penso que pode ajudar demais as pessoas que desejam perdoar, né? Lembrando que o perdão não é algo que a gente dá para o outro, é, antes de qualquer coisa, uma questão que a gente dá para a gente mesmo. Luciano, conseguimos atender quantas perguntas?
Uma ou duas? Pô, parceiro Teres, infelizmente só 2. Mas não, vamos lá, eu sou da seguinte opinião, Luciano, veja bem. Você viu que tem mais intimidade. Antes era Dr. Luciano, agora é Luciano. Que bom. Luciano, é o seguinte, veja bem. É complicado. É melhor você tratar bem. Não sei se a minha linha de raciocínio é boa, mas tipo assim, você tem uma colher de comida. Sim. É melhor você dar essa colher para uma pessoa e alimentá-la com essa única colher do que pegar essa colher e dividir com 50 e nenhum ficar alimentado. É verdade, concordo com você. Alguém ficou respondido. As outras pessoas não ficaram. Vou te pedir perdão a você, ouvinte, mas a gente pode fazer um novo programa com esse tema. Leve com você essas perguntas. Perfeito. Tenta ver que você consegue nas redes sociais, tá? Sim. Nos ajudando. E uma coisa que vale a pena dizer, ô Teres, de certa forma, as outras perguntas que chegaram, a gente, quando eu falava no início do programa, de certa forma, eu não deixei de dizer coisas que vão ajudar as pessoas a responderem a essas perguntas que elas fizeram. Ótimo. Tá? Então, as pessoas não ficaram de todo sem uma resposta que elas esperavam. A informação, de alguma forma, mesmo que indiretamente, foi dada. Bom, aos nossos ouvintes, eu peço até desculpa porque o tema é gostoso. A gente vai voltar com esse tema outras vezes. Sim. Tá certo? Conto contigo, Luciano. Bacana. Mas aí é o que ele já disse. Você já explicou direitinho como funciona o tempo de rádio muito corrido. Quiçá se o dia tivesse mais de 24 horas. Não é? É verdade. Bom, Luciano, muito obrigado hoje pela sua participação, por estar conosco aqui mais esse programa. Obrigado de coração mesmo. Teres, em nome da equipe do Prozame, somos nós que temos que agradecer, né, a você como representante maior da Rádio Alternativa. É um prazer ter feito o programa na sua companhia de novo. Obrigado, né? Como eu brinquei que o Ramon é meu locutor, é porque tem sido com ele o número maior de programas que a gente tem feito, mas a gente sabe muitíssimo bem o quanto você agrega e o quanto você acrescenta e abrilhanta também o programa. Obrigado. Né? Agradecer aos nossos ouvintes pelo carinho da audiência e encerrar com aquele pensamento que eu carrego comigo desde que me formei em psicologia. Né? Sejam eternamente apaixonados por si mesmos, obcecados pela vida em plenitude e não abram mão de serem felizes. Tá, então, nosso muito obrigado. Falamos com o psicólogo do Prozame. Olha só, mas tem todo um currículo, gente, né? O psicólogo especializado em psicanálise comportamental, ou melhor, psicologia cognitiva comportamental. É tanto Perfeito. Nome bonito, eu me misturo, pô. E tanto nome, né? E tudo bacana. Verdade. Eu acho que tem aqui, se o pessoal do interior estiver ouvindo a gente aí lá, naqueles fundos do Amazonas, não bacana esse tal de cognitivo. Vou botar o nome do meu filho, cognitivo. Deve ser legal. Que história é essa, né? O nome é bonito, vamos colocar, na verdade. Tá certo. Luciano, brigadão a todos os ouvintes. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Sociais, vai meu like também. Valeu, gente. Jadilma, obrigado pelo seu carinho. Vai ser respondido, tá bom? Valeu, moça. Abração a todos vocês que participaram conosco através das redes sociais e através do rádio também. Alternativa, aqui estão seus amigos. Mais que uma emissora, um projeto social de comunicação. Invista em sua saúde mental. O Prozame é uma clínica especializada em saúde mental. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicopedagogos em 2 endereços. Prozame Venda Nova, Rua Domingos Grosso, número 40, Sala 4, em Venda Nova. Fone 2538-5882.